Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Estamos aqui na comunidade Bom Pastor, 9º andar da igreja de Nossa Senhora de Copacabana e esperando você. Seja bem-vindo, que bom que você chegou para a gente estar juntos um pouquinho partilhando a palavra de Deus. Estamos na carta aos Efésios. Setembro acabou, mas como a gente não acabou a carta aos Efésios, a gente continua nela, porque eita negócio bonito. Laura Beatriz, tudo beleza, minha irmã? Tudo bem na força do Espírito Santo, encantada com Efésios. Que bom que a gente pode continuar, mesmo, né, passou setembro, a gente continua em outubro também, né, Pareto? Sem problema nenhum, imagina, tá aqui, então tá na mão. Laura, agora vamos para o capítulo 4 da carta aos Efésios, né? E a partir de agora, São Paulo vai tirando conclusões práticas do que ele ensinou para a gente nos capítulos 1, 2 e 3. Então, como a gente tem batido sempre, para ficar bem gravado na mente de todos, a carta aos Efésios nos fala do plano perfeito de Deus para a sua criação, plano para reconstituí-la, reconstruí-la depois da ferida do pecado, plano para elevá-la a um nível ainda maior do que tudo aquilo que a criação e o homem tinham experimentado. Plano de fazer com que tudo seja reencontrado em Jesus. Retomado em Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o motivo de todas as coisas, ele refaz todas as coisas e as põe no seu lugar. Nele tudo se reencontra. Jesus leva à unidade aquilo que estava disperso e quebrado, e a unidade no propósito de Deus. Então, isso é o que Paulo lembra para a gente nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios. A partir do capítulo 4, tiremos conclusões disso para o dia a dia da gente. E é um pouco o que a gente vai tentar ver hoje, pelo menos o comecinho do capítulo 4, que tem tanta coisa bonita como todo o resto da carta, que eu acho que a gente não vai andar muito para frente, não. Mas se a gente ficar com o comecinho do capítulo 4, já vai ter muita coisa boa, né? Então, lembrando disso, em Jesus tudo se recompõe. Em Jesus a criação volta à unidade e à simplicidade do plano original do Pai Celestial. Pois então, isso que é a missão de Jesus é agora, de algum modo, também a missão da gente. Nós somos uma coisa só com Ele, nós somos a família de Deus. Ele é a cabeça, né? Nós estamos identificados com Ele pelo Espírito Santo. Portanto, a missão de Jesus, ela tem que repercutir também na vida da gente e na missão da gente. Então, vamos lá ao capítulo 4, que não por acaso, aqui na edição Ave Maria da Bíblia, foi intitulado de Unidade na Igreja. Unidade na Igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo na terra, portanto, ela continua a missão de Cristo. Reconduzir tudo à unidade nele. Fazer com que Cristo seja o cabeça da nova criação. Então vamos ver o que Paulo diz para a gente aqui. Versículo 1. Vamos lá, Laura, começa aí com a gente. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Paramos aqui? Pois é. Tem muita coisa linda aí, né? Então, Paulo aqui faz uma exortação. Exortação, a gente sabe que é uma palavra contundente, né? E a exortação é: levem uma vida digna do chamado que vocês receberam. Levem uma vida à altura da vocação que vocês têm. Ele está falando isso para todos os cristãos. Então, todos os cristãos têm lugares diferentes na igreja. Todos os cristãos têm tarefas diferentes no mundo. Mas, ao mesmo tempo, todos os cristãos têm um mesmo chamado e uma mesma vocação.
uma mesma missão, vamos dizer assim, né? São Paulo diz em outro lugar que nós fomos aqueles que de antemão fomos escolhidos para colocar a nossa confiança em Cristo Jesus. Então, antes de todos os outros, nós recebemos a graça de ser unidos a Jesus. E por causa da nossa união com Ele, a missão dele agora também é nossa. Portanto, essa é a vocação, esse é o chamado de todos os cristãos. Todo aquele que é batizado é chamado a ser na terra instrumento de comunhão e unidade em Cristo Jesus. Todo cristão, todo batizado é chamado na terra a participar da missão de Jesus, que é recompor o que estava quebrado, reunir o que estava disperso, ordenar o que estava desordenado, desorganizado, colocar todas as coisas de novo no seu lugar, ou seja, fazer com que todas as coisas voltem a estar na terra e no mundo, naquele lugar planejado pela vontade de Deus. Essa é a missão de todo cristão. Padre, não padre, né? Religioso, leigo, jovem, velho, pai de família, celibatário, trabalhador no banco, professor, médico, funcionário da limpeza, onde Deus me colocar, ali eu sou instrumento de reconciliação em Cristo Jesus. Ali a minha tarefa é fazer com que naquele pedacinho de mundo, naquele pedacinho de criação que Deus me deu, as coisas voltem para o lugar delas. E qual é o lugar das coisas? O lugar que elas têm no coração de Deus, na vontade de Deus. Então, na vida de todos nós, essa é a nossa vocação. Viva à altura disso, é o que Paulo está dizendo. É muito forte isso aqui, né, Padre Antônio? A gente se sente... meu Deus, eu não estou levando a minha vida com dignidade da vocação que eu recebi no meu batismo. São palavras muito fortes, muito contundentes. Leva a gente a fazer um exame de consciência. Por que ele é tão firme, tão enfático, clamando, exortando para a gente levar uma vida digna? O que ele estava vendo naquele instante para ele fazer esse clamor? Que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, né? Com toda... Aí ele, no versículo 2, ele vai começar a descrever de que forma eu posso levar essa vida com dignidade, com humildade e amabilidade. Os frutos, né, do Espírito Santo. Com grandeza de alma. Grandeza de alma. Eu estou pensando nessa expressão, Padre Antônio. O contrário é pequenez de alma, né? E suportando-vos mutuamente. Suportar aqui, o original é sustentar, né? Queria voltar a uma coisa que você falou, que foi a expressão exame de consciência, né? Que a expressão hoje não é muito comum, né? Quem é católico de raiz usa, mas tem uma outra palavra que eu acho que muita gente usa, inclusive em ambiente secular, que não é católico, que é a palavra avaliação. Todo mundo que trabalha em empresa e tal sabe que em algum momento tem as tais avaliações, né? E todo mundo sabe que às vezes fazer uma autoavaliação ou avaliar o seu trabalho é uma necessidade. Quer dizer, eu estou fazendo... Tem algo que precisa ser mudado? Tem algo que eu posso jogar para lá? Tem algo que pode melhorar? Sei lá, né? Então... me parece que quando Paulo diz vivam à altura da vocação a qual foste chamados, ele está falando isso para cristãos. Ele está dando para a gente um excelente instrumento de autoavaliação. Porque a gente pode se avaliar pelos motivos errados, pelos padrões, pelos critérios, pelos parâmetros errados. E aí essa avaliação ela vai me confundir. Então, se eu sou cristão de verdade, aí eu imagino que eu estou falando para pessoas que vão à missa domingo, pelo menos. Se isso tem impacto na minha vida, os meus critérios de avaliação têm que ser diferentes de quem não é, de quem tem outras coisas no seu horizonte. Eu tenho no meu horizonte Jesus Cristo. Então, poxa vida, se isso não faz parte do meu critério de avaliação, está tudo muito zureta na minha vida, né? Então, qual é o meu critério de avaliação pessoal primeiro? Eu tenho que viver
em conformidade com a vocação que eu recebi como cristão. Né? De fazer com que no mundinho que me foi dado, né, no pedacinho de mundo que me foi colocado nas mãos, as coisas voltem ao seu lugar, que é o lugar da vontade de Deus. Começando, obviamente, por mim próprio. Bom, isso faz com que muitas outras coisas que eram critérios, padrões de avaliação, vão para a cucuia. E algumas outras coisas começam a ficar mais sérias. Né? Então, imagina, vou usar uma coisa bem longe, porque imagina um político que diz que é cristão. Qual é o critério de avaliação para o exercício do trabalho dele? Que ele esteja ali vivendo uma vida digna da vocação a qual ele foi chamado. Outros critérios não são decisivos, porque ele pode estar bem em vários outros critérios, mas se ele está mal nesse, ele está fracassado. Né? A mesma coisa para um eclesiástico, a mesma coisa para um comerciante, a mesma coisa para um acadêmico. Uma mãe. Um cristão, uma mãe de família. Né? Eu posso ter vários outros critérios. O meu salário, o meu cargo, o meu título no ambiente onde eu trabalho, a minha popularidade, um monte de coisa. O meu bem-estar físico. Uhum. Mas se eu sou cristão, se minimamente isso define a minha vida de algum modo, o critério mais importante eu estou vivendo essa minha tarefa, esse meu espaço, de uma maneira digna da vocação que eu tenho? Ponto. Isso facilita muito as coisas, porque traz a gente de volta para o essencial e tira da frente da gente um monte de coisas que a gente às vezes usa para se defender, para se esconder e que de repente vão para o escanteio. Né? Essa expressão é tão forte, né, Padre Antônio? Levar uma vida digna da vocação. Ela é muito... Ele escolhe palavras assim, não sei como é que estava no original, mas me compunge o coração. No mínimo, por mais que eu esteja distraída, meio assim, cansada, meu Deus, uma vida digna da vocação a qual eu fui chamada. Porque depois, se você começa a pontualizar mais isso, aí você entra nas vocações específicas. Então, eu sou padre. Então, ele está dizendo para mim, além da minha vocação de cristão, ele está dizendo assim, Antônio José, viva uma vida digna da vocação a qual você foi chamado. Ela é maior do que você sabe disso. Viva a altura dela. E aí ele está dizendo para uma mulher que é mãe, que deve, com sua sabedoria, edificar sua casa, que deve educar seus filhos para o resto da vida. Porque a gente vai ser o que a gente recebeu, né, que foi plantado na nossa alma no início da nossa vida. Né? Ele está dizendo para uma mulher que é mãe, viva uma vida digna da vocação que você recebeu. E por aí vai. Para qualquer dimensão de vocação, de chamado, que você se sinta, né, movido, essa frase ela continua valendo. E aí ela tem um peso ainda maior. Né? Então, mas aí ele vai dar para a gente aqui os instrumentos para que a gente possa viver uma vida digna da nossa vocação, ali onde ele nos colocou. Então, primeiro, humildade. As duas palavras que Jesus usou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, elas, o senhor acha que ela tem a ver, esse versículo 2, que ele fala com humildade e amabilidade? Amabilidade é sendo amáveis, né? Quer dizer, que as pessoas encontrem em vocês algo que seja digno de ser amado. É um pouco isso, uma habilidade. Né? Nossa! Portanto, que as pessoas vejam em vocês algo que elas possam amar. É mais do que elas possam gostar, né? É que elas possam amar. Ou seja, que possa edificar o coração delas. Né? Humildade, sem dúvida, é repercussão da palavra de Jesus, né? Humildade é uma palavra tão mal vista hoje, né? Ou então só vista como tem que ser humilde, mas que não é bem compreendida, quando na verdade ela é o alicerce da vida espiritual, né? A humildade. São Bento deixa isso muito claro, né? É a virtude
talvez mais fundamental em termos de vivência prática, né? É humildade, né? Reconhecer-se diante de Deus, reconhecer-se diante do outro, reconhecer-se diante de si próprio, né? Sem isso, eu não vou conseguir viver à altura da minha vocação. Porque a minha vocação é ser como Cristo. E eu não vou viver à altura disso se eu não souber descer, se eu não souber ser humilde, né? Se eu não souber encontrar o meu lugar diante de Deus, diante do outro, né? Então, humildade e amabilidade. Duas coisas que são bem práticas, né? Não são virtudes que dê para a gente, né, fantasiar muito. São coisas práticas, né? Depois, a expressão que você achou interessante, né? Grandeza de alma, que eu gosto de identificar com generosidade. Sem generosidade, eu não vou viver à altura da minha vocação, né? O contrário de generosidade, como você falou, é uma alma encurtada, né? É uma pessoa que faz sempre o que dá menos trabalho, o menor esforço, né? Padre Antônio, grandeza de alma pode ser aquela palavra, se pedirem para você andar uma milha, anda segunda. Duas, exato. Generosidade. Uhum. Humanamente, talvez eu não ganhe nada com isso, mas eu vou fazer bem a alguém. Né? Generosidade é o que impulsiona a gente, às vezes, a dar algo até quando a gente pensa que não tem nada para dar. Né? Então, sem isso, eu não vou viver a minha vocação cristã. Né? Suportando-vos mutuamente com caridade. Suportar tem a ver com dar suporte, mas eu também acho que tem a ver com suportar mesmo, no sentido que a gente costuma usar, sabe? Eu tenho que suportar as fraquezas do meu irmão, como ele suporta as minhas. Elas enchem minha paciência, elas às vezes me tiram do sério, mas eu vou suportar. Porque tem gente suportando a mim. Tem gente que me suporta. E necessariamente não são as pessoas que têm raiva de mim, inclusive as pessoas que me amam. Justamente essas que conhecem as minhas fraquezas, suportam as minhas fraquezas. Às vezes fazem até força para as minhas fraquezas não ficarem tão na cara. Isso significa que elas me suportam. Então, é o que Paulo está dizendo para a gente, olha, sem saber suportar as fraquezas do outro, você não vai ser capaz de completar o caminho, o processo de unificação, de reconciliação, de comunhão, que todo cristão é chamado a realizar. E é bonito que ele novamente usa a palavra mutuamente, né? Mutuamente, porque é um ao outro. Então, olha, eu tenho que suportar vocês, lamento informar, tem alguém te suportando. Isso aí é o básico, né? A gente tem que saber que as pessoas são difíceis da gente engolir, mas certamente a gente é difícil de alguém engolir também. Também. Então, uma comunidade cristã não é um lugar onde algumas pessoas suportam e outras são suportadas. Não. É uma comunidade onde todos suportam-se mutuamente. Aliás, essa palavra mutuamente, que também poderia ser traduzida com a expressão uns aos outros, é uma das expressões que São Paulo mais usa. O senhor falou que isso aqui é a cara de São Paulo. É a cara de São Paulo. Efésios, alguns autores dizem, não é a autoria imediata de Paulo, talvez seja um discípulo dele e tal, mas esse tipo de coisa é a cara de Paulo. Essa história do mutuamente ou do uns aos outros é a cara de Paulo. Porque Paulo não imagina uma igreja, uma comunidade cristã, como um lugar onde algumas pessoas fazem tudo, outras pessoas só recebem. Umas pessoas cuidam, outras pessoas são cuidadas. Isso não existe na cabeça dele. Isso é uma creche. Uma creche é um lugar onde umas pessoas fazem tudo e outras fazem cocô para serem limpadinhas. Isso é uma creche. Né? Uma creche é um lugar onde umas pessoas dão e outras pessoas recebem. Uma igreja não é uma creche. Uma igreja é um ambiente onde todo mundo tem algo a oferecer e todo mundo precisa receber algo. Então, é mutuamente, todo o tempo, é uma rua de mão dupla. A gente perdoa e a gente é perdoado. A gente suporta e a gente é suportado. A gente conta com a paciência dos outros, a gente tem que contar e ter paciência com os outros também. A gente tem coisas a receber dos talentos dos outros, mas a gente também tem talentos a colocar a serviço. Então, uma igreja é isso.
Quando uma pessoa chega numa igreja, normalmente ela não tem tanta clareza disso. Então ela imagina que ela vai chegar ali, Encontrar um... ela está chegando na creche. O problema é quando você tem uma pessoa com 30 anos na creche, cara. Aí não dá. Isso é o que mata qualquer... Isso me mata. Né? Porque eu acho que todo padre morre nessa. Você tem a impressão de que você não é o líder de uma igreja, você é dono de uma creche, onde está todo mundo... mas peraí, meu irmão, peraí. Aqui a gente cuida, mas a gente também precisa ser cuidado. Aqui a gente tem paciência, mas você também precisa ter paciência com a gente está caminhando junto. A gente está construindo algo junto, a gente às vezes também não acerta junto. Então vamos caminhar nesse uns aos outros. Isso serve para uma igreja, isso serve para uma família. Né? Hoje em dia as pessoas têm muito essa ideia, né? De que eu estou num lugar onde todas as minhas carências vão ser preenchidas. Ou então eu entro num relacionamento, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento com uma comunidade. Então essa turma existe, ou essa pessoa existe, para suprir todas as minhas carências. Isso tem tudo para dar errado. Isso não existe. Né? Porque nenhum relacionamento só dá conta de todas as nossas carências. E eu não posso viver a minha vida só na base das minhas carências. Né? Eu não posso imaginar que tudo ao meu redor tem que girar em torno das minhas carências. Algumas das minhas carências, inclusive, eu vou relativizá-las, porque em algum momento eu vou perceber que o mundo não gira em torno delas. E isso é o que faz a gente virar gente grande. O resto é infantilizar pessoas. Eu me preocupo um pouquinho quando eu tenho a impressão de que na igreja a gente, ao invés de acolher, infantiliza. Mas eu sei lá, eu posso estar errado redondamente com relação a tudo isso, mas é uma coisa que, pelo menos é o modo como eu percebo. Né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu percebi assim, o motivo da tal da cultura do cancelamento. Né? Às vezes, dentro da igreja, a gente acaba fazendo o contrário do que São Paulo pede aqui, suportai-vos mutuamente. A gente cancela as pessoas, né? Pode não cancelar no Instagram, mas... mas isso a internet leva muito a gente a isso, né? Quem pensa diferente... E no caso hoje, né, a gente sofre muito isso na internet, né? Se você tem um posicionamento mais objetivo e tal, te detonam, né? As pessoas têm muita dificuldade em ouvir coisas contraditórias ao que elas já têm pronto. Humanamente, isso é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente vai passar por isso a vida toda. E se você não souber lidar com isso, você fica incapacitado para a vida, cara. Tem muita gente fazendo isso com os filhos, por exemplo. Você está quebrando as pernas do moleque. Se você não ajuda ele a entender que ele vai ouvir pessoas dizendo coisas diferentes, e ele tem que ouvir, às vezes, até o final, para entender o que a pessoa está dizendo, para perceber o ponto a partir do qual ela está falando. Né? Porque isso não tem a ver com o ruim que vai ser dito para ele, isso tem a ver com o bom. Hoje o bom está sendo penalizado. Né? Hoje as pessoas não ouvem coisas sensatas porque param de ouvir no meio do caminho e gritam. Né? Já que eu não quero ouvir, o que eu faço se eu não tenho argumento? Eu grito. A gente vê muito isso no ambiente político, as pessoas gritando para não ouvir o outro. Isso é muito ruim, né, cara? Porque a gente está vivendo num mundo que parece uma grande creche. Não sei, eu acho que em algum momento isso tudo vai dar uma náusea muito grande, sabe? E a gente vai começar a ter que caminhar em outra direção. Mas é uma coisa na qual a gente pode pensar. Né? Então, mutuamente significa que eu estou em relacionamentos que são mão dupla. E eu preciso aprender a lidar com isso. Quando eu não aprendo, né, eu vou cair num isolamento muito grande. Né? Hoje muita gente tem uma dificuldade imensa de viver em igreja, porque o tempo inteiro na igreja você é confrontado. Então você tem que aprender a ter esse jogo de cintura de vida, que a maioria das pessoas hoje prefere não ter, se isola. Né? Então, esse mutuamente aí é a cara de Paulo. Continuando. Vamos. Versículo 3. Que beleza! Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro, então vamos parar, porque essa frase está cumprida. Nossa! Então, sede solícito, ou seja, seja uma pessoa, vou usar uma expressão, seja proativo em conservar a unidade do Espírito.
Qual é o laço, qual é o vínculo que deve haver entre nós? Um vínculo de paz. Então, dizendo de outra maneira, seja solícito em fortalecer laços de paz entre as pessoas que convivem com você. Seja solícito, seja ativo em conservar a unidade do Espírito. Trabalhe por aquilo que nos mantém unidos no Espírito Santo, que é o Espírito com E maiúsculo, né? Fortaleça, privilegie aquilo que pode nos manter mais próximos. E não faça o contrário. Ou seja, ainda quando há coisas que nos distanciam, e eventualmente elas tenham que ser faladas e trabalhadas, não ponha elas em primeiro lugar. Ponha em primeiro lugar o que nos une. E aí você vai ser capaz de também mexer naquilo que nos afasta de uma maneira mais adequada. Que visão que São Paulo teve aqui, só com essa frase, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque eu percebo que a gente faz o contrário, né? A gente é solícito em separar, e ele aqui faz esse clamor com tanta doçura, conservar, ser de solícito. Olha, Padre Antônio, eu vou procurar o dicionário, eu quero saber o significado etimológico dessa palavra solícito. Para poder... não me pergunte, não faço não vou ideia. perguntar. Eu vou perguntar ao... Pergunta, vai lá, dicionário etimológico, tem na internet. Tem. Procura lá. Solícitos em conservar a unidade do espírito, porque no espírito ele sempre vai nos levar à unidade, mas ele é mais claro, ele esclarece, no vínculo da paz. Quer dizer, quando a gente está aberto a conservar a unidade, junto com essa unidade, a gente vai viver a paz. Mesmo quando a gente tem que lidar com diferenças. Mesmo quando a gente tem que lidar Paulo não é ingênuo, ele sabe que ele está lidando com pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes, que têm pressupostos diferentes. Ele sabe de tudo isso. Né? É porque ele correu tantas... Ele tá no olho desse furacão. Né? E ele diz, então, olha, sejam solícitos, ponham em primeiro lugar aquilo que no Espírito nos une. E lutem para manter o vínculo da paz entre vocês. Que conselho prático. Quando a gente luta para manter o vínculo da paz com o outro, no fundo, a gente está lutando com o orgulho da gente. E se vocês fizerem isso, até na hora de conversar sobre as diferenças, vocês vão estar numa posição mais adequada. Me parece que é sensato, né? A igreja sempre foi muito boa de dialogar, ainda que as pessoas pensem o contrário disso, mas a igreja sempre foi muito boa de dialogar, porque existem normas no diálogo, o diálogo pelo menos quando se tenta dialogar, e não quando é uma conversa de surdo, mas existem normas no diálogo, e uma delas nós começamos a conversar a partir do ponto que nós temos em comum. Quando a gente vai fazer um caminho junto, primeiro passo, se eu quero fazer um caminho junto com você, a gente tem que se encontrar, e a partir desse ponto, a gente vai caminhar junto. Quando eu quero dialogar com uma pessoa, a gente começa a conversar a partir daquilo que a gente tem em comum. E a partir disso a gente vai para frente. Pode ser que lá adiante a gente se distancie, mas a gente vai se distanciar tendo como uma plataforma, em primeiro lugar, aquilo que a gente tem em comum. Então, quando a gente chegar lá na frente e tiver que fazer isso, a gente vai saber exatamente por quê. A gente vai saber que a gente continua tendo em ponto em comum aquilo lá que ficou lá no início. Né? E a gente carrega aquilo do início para frente. Né? Mas, como você falou, de fato parece que hoje a gente faz o contrário. Né? Não há desejo real de diálogo. As pessoas querem falar mesmo que não precisa ninguém me ouvir, contanto que eu fale. Isso é uma coisa estranha. Né? Se você não concorda comigo, não interessa. Então você está falando para quê? Né? Não é uma comunicação razoável. É uma comunicação muito sentimental, né? Mas sem razoabilidade, sem algo razoável mesmo. Né? Quando uma comunicação ela é razoável, ela trabalha nessa linha. A gente vai compartilhar o que é comum. E a partir disso a gente vai lidar com tudo, inclusive com o que pode ser diferente. E não vamos não vamos perder a paz por causa disso. Né? Então, isso daí funciona bem. Hein? É muito, muito sábio esse conselho aqui do versículo 4. 3. Sede solícitos em conservar a unidade.
no vínculo da paz. 4. Nossa, aí a coisa fica um pouco mais profunda. Sede é um passo a mais, né? Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Sede um só corpo e um só espírito. Porque ele mesmo é que lá na outra epístola ele vai explicar para a gente que Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Mas aqui ele já está dando uma outra dimensão. Um só corpo. Eu não posso, assim como a minha mão... Não... Ele está falando para cristãos, né? Ele está falando para uma comunidade cristã. Então, é um grau, é um tipo de comprometimento que pode haver entre pessoas que estão unidas pela mesma fé, né? Então, não dá para viver muito isso em outro contexto. No contexto com todos, é manter o diálogo, reconhecer aquilo que nos une, mesmo nas diferenças, não romper o vínculo da paz, beleza. Agora aqui, como você falou, é um passo além. Ele está falando para uma comunidade cristã, então ele está falando de um grau de comprometimento mais intenso. Então, sede um só corpo e um só espírito. Um só corpo, como você falou, somos, porque somos o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Quando ele diz sede um só espírito, me parece que ele está, né, tenha um mesmo sentimento, uma mesma mentalidade, um mesmo coração. Ele está chamando a gente a um grau de unidade, de coesão, de comunhão profundo, que compromete a gente por dentro. Não é só uma coisa externa, é uma coisa também de conversão do coração, né? Assim como fostes chamados pela vossa vocação, há uma só esperança. Ou seja, vocês todos estão caminhando na mesma direção, né? Então, nós temos a mesma esperança, nós somos servos no mesmo reino, nós temos um único e mesmo Senhor. Portanto, precisamos cultivar uma concórdia, que é uma unidade de coração cada vez mais profunda, né? Padre Antônio, eu sinto assim que essa palavra, estou entendendo um pouco mais por que o senhor ama Efésios, mas especificamente esse trechinho de uma das mais terríveis tentações do diabo, muito sutil e que leva muita gente que está caminhando na igreja, caminhando e ajudando outros a caminharem a fazer o contrário, ou a ter o entendimento contrário. No momento que ele pede para ser um só corpo, um só espírito, né, como fostes chamados, ele está dizendo isso, pedindo isso para mim, e dizendo para mim, olha, aquela pessoa com quem você tem aquele problema assim de comunicação, você também pode ser um só corpo com ela. Eu senti assim, sabe, o Espírito Santo desfazendo um pensamento, uma tentação que muitas vezes muita gente da igreja faz de um com o outro, dentro de uma própria comunidade, dentro de uma própria paróquia, dentro de uma própria pastoral, optar por opção, faz uma opção até de fingimento, porque esquece que a gente não pode fingir, em vez de entender isso que ele está dizendo aqui. Então, como eu tenho sérias dificuldades com aquela pessoa, mas eu estou na igreja, o que eu posso fazer? Ela também está, então... então, essa palavra, eu sinto que ela desfaz. Não. Pelo Espírito Santo, eu posso ser um só corpo e um só espírito, porque eu tenho uma vocação e ela também tem. Há uma só esperança. Eu posso ter todas as dificuldades, mas há algo em comum com ela. Ela, como eu, fomos chamados e temos a uma só vocação. Nossa, eu acho assim que desfez para mim uma teiazinha ali do demônio que às vezes nos confunde. A gente precisa acreditar mais no chamado que a gente tem e que os outros também têm. Amém, Padre Antônio. Né? Apesar de tudo, apesar dos erros mútuos, né? A gente tem um chamado e a gente tem que acreditar nisso, né? A gente tem que apostar nisso. Né? Em alguns momentos, acreditar nisso, apostar nisso, vai ser uma força a mais para a gente superar algumas dificuldades naturais.
por uma visão sobrenatural, né? Laura, vamos terminar com esses próximos versículos, senão a gente também não para. Tá. Diz assim, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Eu acho bonito o versículo 6, porque isso dá para a gente uma visão quase que plástica, né? Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Nosso Pai Celestial, que nos chamou a todos, temos uma mesma vocação. Ele atua acima de todos, ou seja, ele é soberano. Então, ele pode fazer infinitamente mais. O algo mais que a gente não pode, ele pode. Então, ele atua acima de todos. Todo cristão e a igreja como um todo deve lembrar que tem um acima. Ou seja, existe alguém que é maior, que chega mais longe do que a gente. Por outro lado, ele age por todos, ou seja, ele deseja o benefício de todos. Não é um Deus de partidos. Ele age por esses e não por aqueles. Ele não age por esses em detrimento daqueles. E ele também age em todos. Ou seja, ele deseja se manifestar, ele deseja realizar algo bom através de cada um de nós. E isso, Padre Antônio, para mim, assim, ele completa o entendimento que o Espírito Santo está me dando do versículo anterior, né, da gente poder ser um só corpo, porque ele há um soberano, não para aqui, né? Eu posso, voltando, né? Eu tenho uma dificuldade séria com aquela pessoa com quem eu tenho que... Eu sou ministra da Eucaristia, ela também é, e eu tenho uma dificuldade grande com ela, mas acima de nós há um só Senhor, há um só Deus, que é meu Pai, Pai dela, e atua acima de todos. Então, para mim, assim, ele nos ajuda a ultrapassar essas picuinhas que às vezes a gente cai nela, né, Padre Antônio? Sim. Eu acho que a palavra é essa, né? Ultrapassar. Pode acontecer. Sim, mas pode acontecer. Agora, tendo acontecido, o que eu faço com isso? Eu paro nisso? Não. Eu tenho motivação espiritual, eu tenho uma motivação de fé para superar isso, para não parar nisso, né? Para me reconciliar ou para ir além, passar por cima, né? E por aí vai, né? Nós somos membros de um corpo, né? Trabalhamos juntos, né? São Paulo tem uma expressão que ele diz que nós somos conservos, ou seja, somos servos juntos, na mesma obra, no mesmo trabalho, nós somos servos juntos, servimos ao mesmo Senhor, estamos edificando um mesmo prédio. Por isso tudo, né, as nossas outras coisas têm que ser relativizadas. A gente tem a tendência a absolutizar as nossas picuinhas, os nossos gostos, os nossos sentimentos e relativizar o que tem que ser colocado... Que ele atua, né, acima de todos. Uau. Então a gente prioriza isso e relativiza o resto. Vai funcionar melhor. Vai funcionar melhor, né? Maravilha. Laura, não é bonito demais a carta aos Efésios? Atua acima de todos, por todos e em todos. Meu Deus. Pois uau. Podemos acreditar mais nisso. E quando a gente acredita mais nisso, a gente descobre que realmente é assim. A gente percebe, de repente, opa, tem algo mais aí, que isso é obra de Deus. Foi Ele que fez. Tudo que a gente fez não seria o bastante para a coisa chegar nisso. Depois, Ele age por todos. Ele não está abraçando partidos. Ele quer o bem da sua família. E através da sua família, que é a igreja, Ele quer o bem do mundo. E depois, Ele age em todos. Ver o bem que Deus pode fazer através de cada um de nós. Isso é encantador, né? Como cada um de nós pode contribuir com algo que está recebendo de Deus e que pode colocar a serviço de todos. Quando a gente abre os olhos para isso, de repente a gente começa a ver que tem algo mais aí que é o que mantém tudo de pé, né? É a mão de Deus, é o seu Espírito Santo. E completa, né? Faz a gente, nossa, aquela situação, né, que tanto... Também, através daquela pessoa com quem eu tive uma dificuldade, tem algo que eu recebo de Deus bom e que me edifica. Nossa, e a gente reconhece isso numa boa, né? Olha, a gente recebe coisas uns dos outros, a gente recebe coisas dos imperfeitos. Sim! Né?
E é maravilhoso que seja assim, porque é de Deus, é sinal de que é obra dele. Amém. Beleza, Laura? Beleza. Vamos parar por aqui, senão, de novo, a gente vai embora e o pessoal some e a gente continua aqui Não, falando. mas foi bom demais, Padre Antônio. Vamos nós. Irmãos, Deus abençoe, um abração, tamo junto, com a graça de Deus, até a próxima, continuamos com Efésios depois. Continuamos com Efésios, Então, semana vamos que lá. vem. Tchau, Tchau, tchau. irmãos.